Olá, alunos dos nonos anos, aqui é a professora Elisângela. Vamos para a nossa videoaula de correção, referente à semana de 22 de março a 26 de março. Então, eu peço que vocês abram a apostila na página 7, né, a apostila de língua portuguesa, e acompanhem aí a correção comigo. O exercício 8, eu expliquei para vocês na videoaula anterior, falei que ia disponibilizar aí a foto, então, hoje eu vou estar colocando a foto junto com essa videoaula, para que vocês completassem, mas eu já expliquei para vocês, né, a respeito do gênero textual que nós estamos estudando, o artigo de divulgação científica, que são aqueles textos que traz informações, estatísticas sobre áreas de ciência e tecnologia. Esse tipo de texto, ele tem uma estrutura. Então, como eu havia dito, se eu pedisse que vocês escrevessem um texto, ele teria que seguir essa estrutura, né? Uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, introdução é um parágrafo lá que já me diz tudo, né? Do que eu vou falar, quem, onde, por quê. Então, ali ele já traz todas as possíveis informações que eu vou desenvolver, tá? Aí, o desenvolvimento é onde eu vou lá falar sobre a minha pesquisa, sobre meus dados, vou citar estatística, vou colocar fala de autores renomados, então é o desenvolvimento. E a conclusão, quando eu encerro e finalizo ali a minha pesquisa, concluo todo o meu estudo, ok? Agora, na página 8, vocês tinham que sistematizar, né, aqui essas informações, baseado no artigo de divulgação científica Dia Histórico para a Ciência, revelada a primeira imagem de buraco negro. Então, vocês tinham que voltar lá naquele textinho, né, naquele artigo e completar essas informações aqui, tá? Então, quem escreveu? Luísa Caires. Para quem foi escrito? Para leitores da seção Ciências Exatas e da Terra, em um primeiro momento, e para os interessados na descoberta científica. Qual o objetivo do texto? Então, era divulgar que se fez a primeira foto de um buraco negro supermassivo e informações relacionadas a essa descoberta. Onde foi publicado? Então, foi publicado no Jornal da USP, na seção Ciências Exatas e da Terra. Qual o conteúdo temático? Uma descoberta científica e histórica na área da astrofísica, primeira imagem de um buraco negro. Como o texto está organizado? De forma geral. Então, ele apresenta um título, a apresentação da imagem, um subtítulo. A apresentação segue-se informações quanto metodologia e a influência da descoberta na sociedade, fecha o texto, ok? Então, vocês tinham que completar com essas informações. A página 9 trouxe para vocês aí um texto direto da fonte e aí algumas questões, né, para que vocês formassem uma opinião. Então, o texto, ele fala sobre quem deveria escrever esse tipo de artigo, um profissional ou um jornalista científico, tá? E aí o exercício 10 pedia a opinião de vocês. Depois de ler esse texto, quem vocês acham que deveria ser o responsável por escrever artigos de divulgação científica? Então, era uma resposta pessoal, vocês iam escolher aí se era o profissional ou o jornalista científico, tá bom? Já o exercício 11, ele trouxe um texto para vocês, tá? Leia um trecho de um artigo publicado pelo pesquisador João Steiner sobre a história dos buracos negros. Então, ainda é para construir essa opinião de vocês, tá bom? Então, ele trouxe o texto e o exercício A pedia que vocês circulassem os termos que vocês desconheciam, ou então que traziam uma dificuldade no entendimento, tá? Eu coloquei aí alguns exemplos do que vocês poderiam ter mais dificuldade, mas é claro que cada um tem a sua, né? Eu, às vezes, não sabia sobre esses termos, mas vocês sabiam, tá? Então, aqui é só um exemplo do que poderia ser circulado. Aí, depois de circulado essas palavras, vocês tinham que pesquisar e elaborar um glossário de termos astrofísicos. Então, o glossário são aquelas palavras, né, que o autor, ele julga que nós não conheçamos, tá?
Então, aí no caso, vocês circularam as palavras que vocês não conheciam e aí vocês coloquem um significado para que outras pessoas possam entender, tá? Eu aqui vou dar apenas um exemplo, eu já dei o exemplo de quais palavras vocês poderiam circular. Então, por exemplo, eu circulei lá, estrelas de nêutrons. Aí eu coloquei aqui, né, o significado. Então, estrelas de nêutrons é o núcleo colapsado de uma grande estrela, que, antes do colapso, teria tido um total de entre 10 e 29 massas solares. São as menores e mais densas estrelas que se tem conhecimento. Então, eu pesquisei na internet, porque eu não conhecia o significado, e coloquei aqui o significado. Vocês podem estar colocando das palavras que vocês circularam, ok? Página 10, exercício 12. Depois de ouvir a opinião dos colegas e ler os trechos aí escritos, o seu ponto de vista exposto na questão 10 continua o mesmo? Escreva um parágrafo em que registre sua opinião. Então, na questão 12, vocês tinham que fazer assim. Lá na questão 10, vocês colocaram quem deveria escrever um artigo de divulgação científica. Se deveria ser, né, um pesquisador, um profissional, ou se deveria ser um jornalista científico. Lá na questão 10, vocês escolheram um dos dois. A questão 12 quer saber se vocês mantêm o ponto de vista de vocês ou se mudou depois que leram o texto do John Steiner. Então, o que vocês acham ainda? Permanece a resposta de vocês da 10? Então, vocês escrevam um parágrafo justificando aí a sua opinião, tá? Vamos supor que vocês acham que é o profissional, então vocês vão escrever. Eu mantenho a minha opinião que deve ser um profissional, porque isso ou aquilo. Ou então eu mantenho a minha ideia que deva ser um jornalista científico e dê a resposta de vocês, tá bom? Escrevam um parágrafo aí. Na sequência vinham os verbos de elocução, que eu expliquei para vocês. O verbo de elocução, ele anuncia um discurso, seja direto ou indireto, tá? Ele anuncia isso, são aqueles verbos, perguntou, respondeu, disse, afirmou, entre vários outros. Então, vamos aí no exercício 13. Releia o parágrafo a seguir. Vocês tinham esse parágrafo. Além disso, o professor do IAG destaca que a massa do buraco negro, calculada a partir da imagem, está bem próxima dos resultados obtidos por outros meios, o que valida metodologias importantes para as pesquisas da astrofísica. Por fim, ele também ressalta que o grau de resolução da imagem apresentada é um feito tecnológico extraordinário. Transcreva nas linhas abaixo o que o professor afirma. O que ele afirma aí nesse trechinho? Então, aqui, ó, ele afirma: a massa do buraco negro calculada a partir da imagem está bem próxima dos resultados obtidos por outros meios, o que valida metodologias importantes para as pesquisas da astrofísica. E o grau de resolução da imagem apresentada é um feito tecnológico extraordinário. Então, tudo isso ele está afirmando, tá bom? Então, coloquem entre aspas, do jeitinho que vocês tiram lá do texto, né? Vocês têm que manter entre aspas. B. Quais verbos do texto marcam como o pensamento foi expresso por John Steiner? Então, agora vem aí os verbos de elocução, né? Então, as formas verbais destaca e ressalta, tá? Então, lá no textinho ele diz, né? Deixa eu achar aqui. Por fim, ele também ressalta, tá? Então, marca aí o pensamento dele e também destaca. Aqui, ó. Além disso, o professor do IAG destaca, tá? Então, esses são os pensamentos dele. Cite outros verbos que marcam a fala de terceiros em um texto. Então, as formas verbais que indicam a maneira como se exprime o pensamento pode ser diz, afirma, esclarece, menciona, fala e etc. Então, dei alguns exemplos, já tinha dado esses exemplos na videoaula anterior. Exercício 14, página 11. De que maneira o professor do IAG, John Steiner, ressaltou a importância desse avanço científico? Então, ainda observando o trechinho ali da página 10, como que ele ressaltou essa importância, né? Então, a fala dele, os verbos que ele utiliza, o modo como ele fala, ressalta essa importância, tá?
tá? Então, são os trechinhos aqui, ó. O que valida metodologias importantes para as pesquisas de astrofísica. É um trechinho que ressalta essa importância. Outro, é um feito tecnológico extraordinário. Então, aqui ele também ressalta essa importância da descoberta, tá bom? Então, esses trechinhos são o que ressaltam, mas é uma questão pessoal, tá bom? 15. Qual a importância dos verbos de elocução em artigos de divulgação científica? Então, eu disse para vocês que é muito importante, né, para eu dar credibilidade para o meu artigo, que eu traga vozes de pessoas do meio da ciência, da tecnologia, do que eu estiver falando. Então, se eu estou falando de ciências, é importante que eu traga a voz de um pesquisador, de um profissional no assunto. Então, os verbos de elocução, eles marcam uma fala, né? Então, quando eu trago a voz desse profissional, eu estou dando credibilidade para o meu texto, né? E também estou dando credibilidade para quem fez a pesquisa. Eu não estou falando da pesquisa e estou enaltecendo o meu nome, né? Não, eu estou dando credibilidade para quem realmente fez a pesquisa, evitando aí o chamado plágio, né? O plágio é quando eu utilizo a descoberta ou a criação de outra pessoa. Então, quando eu trago a voz do pesquisador, a voz de quem realmente fez, né? Eu dou credibilidade a ele e evito o plágio, tá? Então, aqui vocês têm como resposta: situar os leitores sobre a fala dos autores citados e dar créditos a quem fez a afirmação, evitando assim o plágio. 16. Em quais dos gêneros a seguir é comum a presença dos verbos de elocução na estrutura? Então, vocês poderiam marcar o artigo de divulgação científica, que é o que nós estamos estudando, as fábulas, que também traz as falas dos personagens, e o romance, tá? Então, esses três vocês poderiam estar marcando. Então, nessa videoaula é só, façam as correções, deixem as apostilas em ordem, porque num possível retorno, quando for possível estarmos presencial, eu vou estar pegando essas apostilas e vistando e olhando se vocês fizeram durante esse período remoto, tá bom? Então, até a próxima, um beijão, tchau, tchau.